Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de criação. Hoje é quinta-feira de manhã, dia 15 de maio de 2025. E a minha filha, todos os dias, ela escolhia um bichinho de pelúcia, mais de um, para ela colocar ali perto dela na hora que ela dormisse. E aí, de uns tempos pra cá, ela não está mais pegando os bichinhos de pelúcia pra ela. Ela está pegando pra mim, porque ela diz que o bichinho de pelúcia vai fazer companhia pra mim na hora de eu dormir. Então, daí tem um bichinho de pelúcia dela que eu gosto mais, que é representação de uma espécie com a qual eu tive um sonho e eu estou tentando desenvolver um livro sobre esse sonho. E daí ontem ela me pegou outro bichinho de pelúcia. E eu falei assim, ai não, filho, pega aquele outro que a mamãe gosta, né? Até porque toda vez que eu olho pra cara dele, eu lembro assim, ai o sonho, ai o livro, né? Então assim, me lembro que eu tenho que continuar aquele livro. E daí ela falou, não mamãe, não, aquele lá não, você já dormiu com ele ontem. É esse aqui. Daí, eu não, filha, eu não gosto desse, né? Porque esse é representação de uma espécie que eu não tenho muita afinidade, não gosto muito. Até vi essa espécie no... Eu fui em um zoológico lá no Japão. E aí, meu Deus, ele é muito lindo, mas é muito perigoso. Nossa, eu fiquei com muito medo. Eu lembro que ele ficava assim, andando para lá e para cá, e parecia que ele estava tentando calcular para ver se ele conseguia pular para o lado de cá. Então eu fiquei olhando por um tempo, daí eu pensei assim, meu Deus, deixa eu sair daqui. Porque não tem vidro, não tem grade, eles fazem de um jeito que... Não lembro se é um buraco, alguma coisa assim, que ele não consegue pular pro lado de cá, entendeu? E aí ele ficava assim, esticando o nariz dele. E ele muito lindo, né? Mas extremamente perigoso. E aí eu falei, não, filha, eu não gosto dele, não gosto desse, eu quero aquele outro bichinho de pelúcia. E aí ela falou, não, mamãe, eu escondi aquele. Eu escondi. E aí tá. Daí ela me trouxe tudo. E aí a gente deitou pra dormir. E a hora que eu fiquei olhando para aquele bichinho de pelúcia, né? Porque ela queria tanto que eu gostasse daquele bichinho, daquela pelúcia, que eu fiquei olhando para ele e daí a pelúcia começou a conversar comigo. Não conversar, mas assim, eu comecei a pensar, nossa, por que eu não gosto dessa espécie? E aí, a minha superdotação, ela precisa ser estimulada. E ela é estimulada por qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa. E isso vai ficando mais forte a cada dia. Por isso que no meu processo de criação é diferente do processo de criação de outros artistas que eles precisam planejar uma viagem para ir para um rancho, para ir para uma fazenda, para ir para um lugar paradisíaco e ficarem à parte para eles poderem ter inspiração. Eu não. Geralmente é o oposto. Eu posso até ficar fugindo da superdotação, mas não tem como, ela está dentro de mim. Então, se qualquer coisa é um estímulo, o vento é um estímulo,
A água é um estímulo. A voz de alguém é um estímulo. O barulho, ó, das folhas quando o vento bate nelas. A sombra e a luz no chão. Qualquer coisa. A dor é um estímulo, a alegria é um estímulo, o prazer é um estímulo. Enfim, qualquer coisa. A temperatura, o cheiro, tudo. Eu estava tentando... lembrei de um criador que é o criador do Ursinho Pooh e a turminha. Que eu acho que o filho dele tinha uns bichinhos de pelúcia e brincava, e aí ele criou a turminha. Não sei se foi bem assim, acho que foi. E aí então assim, lá dentro da casa dele mesmo, né? Por exemplo, o Maurício de Souza criou os personagens, parece que criou os meninos primeiro, e aí tinha as filhas dele, ele cria, né? A Mônica, a Magali, enfim. E daí eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Eu não sei exatamente como funciona essa questão do estímulo na superdotação, mas é uma coisa incontrolável, sabe? Tudo em volta, assim, a superdotação, ela tem a hipersensibilidade, né? A gente não lida com as coisas da mesma maneira como as outras pessoas, a gente sofre mais. Daí, por exemplo, o autismo. Não vou entrar no autismo, enfim. Então a gente sente mais as coisas, que é esse estímulo. E daí eu não sei, por exemplo, eu tô lembrando da flor comestível, não, aquela flor que é carnívora, né? Passa um inseto ali e ela reage, né? Ela tem um estímulo, ela reage, ela abre. Então eu acho que a superdotação é assim, tudo é um estímulo, então assim, não tem como você controlar. E a minha superdotação é na criação de histórias, de personagens, na busca por verdades para entender muitas coisas. Então, se tudo é estímulo, numa maneira que me toca, né? Não fisicamente, nem sempre, mas que através dos meus sentidos, eu vi, eu ouvi, cheirei, sabe? Ou me tocou mesmo fisicamente. Aquilo, né? A minha flor, ela reage. E ela reage sempre, criando um novo personagem, uma nova história, eu descubro algo. Como eu estava... a minha filha insistiu para aquele bichinho de pelúcia. Isso, para mim, a criação foi muito bom. Por quê? Porque aquele livro ele já está em andamento. E aí, eu com outro bichinho de pelúcia, eu acessei o quê? Outra espécie, né? Que é que nem foto, né? A foto de alguém que você ama. Não é a foto, você não gosta da foto, você gosta da pessoa. É que nem aquele bichinho de pelúcia, não é o bichinho de pelúcia para mim. Aquilo lá é só a representação e me leva àquela espécie. E que me fez pensar um monte de coisa de por que eu não gosto daquela espécie. Então, diante daquela espécie, eu tive uma espécie de diálogo que às vezes eu tenho com as situações da vida, ou com pessoas que alguma coisa que eu estou rebatendo, né, dentro de mim. Por que eu não gosto? E daí houve um diálogo que eu sempre escuto também. Como se a espécie dissesse para mim, e você? E você, Homo sapiens, e você? Né? Será que eu é que sou ruim? Eu é que sou o cruel da história? O vilão da história, né? Porque você, como Homo sapiens, é tão boazinha, né? Tão gente boa.
E aí houve esse diálogo que eu ouvi o que ele tinha para me falar sobre quem era eu não como Melissa, não como mulher, mas como a representação de uma espécie. Eu como espécie, quem era eu? Quem era eu para não gostar dele? Para dizer que, sabe, que repudio ele. Então, assim, e aí eu fiquei desarmada, entendeu? E aí tem tudo a ver com as minhas buscas. E foi muito interessante. Então, uau. Agora, se eu, na minha situação aqui, presa, né? Muitas vezes eu me sinto presa, com pouca, que eu diria, mobilidade de ir e vir, em quilometragens ou imagina se eu fosse mesmo para um lugar lindo, maravilhoso. E aí, a superdotação, o seu dom, ele sempre vai dar um jeito de buscar ali onde você vive os recursos para você produzir aquilo que você precisa produzir. Né? Por exemplo, eu não preciso ir lá onde vive essa espécie para olhar, fazer uma pesquisa. Muita coisa eu já consigo acessar daqui mesmo. E muita coisa tem, e é isso que eu comecei a achar junto com Deus. Em torno de mim tem muita coisa que eu vim anos sem perceber. E que dentro delas tem muitas verdades, assim como dentro de nós, né? Tem muitos tesouros. Não só lá fora, não só lá, sabe, lá longe, aqui. E é isso, é isso que eu queria passar para vocês, o meu processo de criação. E aí, como que eu tô sempre em ebulição, né? Então, assim, essas coisas estão... por exemplo, isso me dificulta de ter alguns interesses que as pessoas geralmente têm, que podem parecer interesses normais, mas não é o meu, não é normal para mim. O que é normal para um superdotado, ele não vai conseguir ser normal, nunca. Até porque, igual eu como autista tenho hiperfoco, então sempre isso. E quando eu não tô nisso, sabe que eu tenho a sensação que eu tô traindo, né? Que eu tô desperdiçando meu tempo. Até porque eu tô o tempo inteiro me cobrando do o que eu já produzi, dos personagens que estão me esperando para que eu dê uma sequência na vida deles. E eu sempre penso na morte, não tem como. E... ai. Eu me comprometi a finalizar todas as obras até o fim da minha vida. Então eu tenho muita cobrança. E para que eu me sinta bem, sabe? E aí eu me cobro, entendeu? Eu me sentiria bem se eu, por exemplo, se eu conseguisse cumprir essa promessa e as outras promessas que eu já fiz. Tem muitas promessas que eu fiz.
eu me movo muito por promessas, sabe? Por coisas que eu dou todo o meu coração. É isso que me move. Enfim. E eu sei que eu vou conseguir fazer isso, sabe? É isso. Um pouquinho do meu processo de criação. E tudo isso eu faço por amor. Não é nada técnico, não é nada. Entendeu? É uma coisa que eu não sei de onde vem, que eu não. E que quando eu comecei a assumir, e quanto mais eu assumo isso, melhor eu me sinto, né? Melhor eu me sinto. Eu tava vendo um vídeo meu hoje que eu fiz, faz um tempinho que eu fiz pra vocês, que fala o seguinte: eu entendi na época de uma forma diferente, hoje eu entendo de outra forma. Que um desenho da minha filha fala: vem o vento, e aí ó, segura a peruca, que o medo da peruca é o vento. E aí eu falei para vocês que o diabo fazia ventar, né, para derrubar essas perucas. E aí e que o diabo ele desvalorizava o indivíduo, sabe, para roubar alguma coisa de nós. E aí hoje eu ouvi, eu pensei assim, nossa, não faz sentido nenhum isso que eu tô falando. Nada, não, tá errado. E eu falando para mim mesma, você tá errada. Esse vento não foi o diabo que causou, foi Deus. Ele não quer que você use peruca, porque você tem o seu próprio cabelo, entendeu? Ele quer, ele vai ventar mesmo até que você descubra a verdade. Então você solta isso, solta a mentira. Não é para segurar peruca nenhuma. Então, parece que às vezes a gente fica se segurando no salto, aquele sapato que machuca apertado, a mentira que machuca, essa peruca aí, vai-se embora. Que se você não tem cabelo, o cabelo vai crescer, entendeu? As coisas que são firmes, verdadeiras, que você pode sacudir, pode inventar, pode... É teu. Não vai sair voando, sabe? Não é um pássaro que vai... Não, sabe? É um cabelo forte, bonito. Não. E às vezes a gente quer prender as coisas como o ser humano. E ele prende mentiras, né? Ele cria os pássaros na gaiola, ele cria mentiras. Bonitinha, não. Solta. Os pássaros foram feitos para voar, para ficarem livres. É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.